Por que certos homens jamais entram na friend zone? Eles atravessam os ambientes como lâminas invisíveis. As mulheres disputam sua atenção sem alarde. Os outros homens recuam. Não é beleza, nem riqueza, nem charme. É um princípio sombrio que poucos ousam tocar e que destrói tudo o que você acreditava sobre amor, desejo e valor masculino. A maioria busca afeto como quem implora migalhas. Sai da relação esgotado, despedaçado, sugado. Você já foi esse homem, já viu esse fim. Mas Schopenhauer rasgou o véu há 200 anos. Chamou o amor de engano. Não com rancor, mas com bisturi. Jung enxergou projeção. Schopenhauer foi além. Abriu o corpo da espécie e expôs a engrenagem. Paixão como mecanismo de reprodução. Amor não é bênção, é isca. Uma fantasia genética disfarçada de emoção. Aquela urgência, aquela certeza, aquela obsessão. Não são alma, são algoritmo. Você não viu essência, avaliou fertilidade. Ela fez o mesmo, com outra lógica, proteção, poder, status. Schopenhauer escreveu: o amor é o objetivo final de quase todo o esforço humano. Mas não era poesia, era armadilha. O amor, quando visto como fim, arruína o homem. Porque quando ela vai, não leva só o corpo, leva a de ilusão que sustentava seu ego. Quantos você viu desmancharem por dentro quando ela partiu sem olhar para trás? Quantos casamentos você viu implodirem quando a paixão cessou? Não foi azar. Foi a natureza cumprindo seu código. Jung viu projeção. Schopenhauer desvendou o script. O romantismo é disfarce. A paixão, um comando biológico. Você não se apaixonou por uma alma. Foi capturado por um impulso. A verdade que colapsa o homem. Mulheres não escolhem por justiça, nem por lealdade. Escolhem por instinto, emoção e hierarquia. Não por maldade, por natureza. A diferença? Elas obedecem ao próprio código sem culpa. Você, acreditando em mérito, se ajoelha em um jogo que nunca premiou devoção. Schopenhauer disse: as mulheres são governadas pela emoção. Ele não julgava, revelava. Observe os dados, os filmes, as histórias. O padrão é implacável. 80% das mulheres desejam os 20% que representam força. Os outros são invisíveis. Repare no operário que deu a vida pela família, abandonado. No pai fiel, reduzido à visita agendada. No marido devoto, trocado por presença. Não são exceções, são sintomas. A regra biológica em ação. O erro fatal do homem moderno: acreditar que amor é prêmio moral, que basta ser justo para ser escolhido. Mas Schopenhauer alertou: não é justiça que atrai, é força percebida. Elas não seguem quem serve, seguem quem comanda. Não porque aprenderam, porque ressoam. Essa é a ferida do bonzinho. Ele crê no jogo justo. Mas o jogo nunca foi. Quando finalmente acredita que venceu, quando ela diz sim, o desejo morre. A missão biológica foi cumprida. Agora resta-lhe a espera, ou a substituição. Como o desejo morre após a conquista. Schopenhauer cravou: tragédia da possessão. O êxtase está na perseguição. A posse mata. A dopamina some. O impulso troca de alvo. E o homem que fez dela seu sol? Rejeição. Tédio. Silêncio. Não é falha, nem traição. É código. Quem enxerga o script para de chorar. Calibra. Deixa de buscar justiça em um sistema regido por instinto. Schopenhauer via com precisão. Os códigos da atração não são éticos. São gravados no sangue. Enquanto cantam sobre amor e igualdade, a natureza toca seu ritmo selvagem, surdo, impiedoso, imutável. Essa é a verdade que destrói o ego masculino. Elas têm supremacia sexual. Não por escolha, por construção. Desde a puberdade, o valor delas sobe. O do homem começa devendo. Ele precisa se tornar, lutar, sofrer. Esse abismo corrói o espírito masculino em silêncio. Schopenhauer não atacava, alertava. Quando chamou as mulheres de míopes e infantis, não zombava. Descrevia: juventude é arma, beleza é moeda. E elas usam isso com precisão instintiva no mercado sexual. Veja o caos. O homem treinado para ser sensível, mas rejeitado por ser fraco. Atraídas pela força, não pela ternura. Ele ouve que masculinidade é tóxica, mas é a masculinidade que atrai, que domina, que vence. Ele provê. Ele carrega o sistema. E o que recebe? Burocracia emocional, medo judicial,
desprezo disfarçado. Schopenhauer previu: o sistema empodera a seletora e castiga o construtor. Agora elas amplificam o domínio com tecnologia. A atenção virou moeda. E os homens? Pedintes digitais, trocando alma por likes, energia por migalhas de aprovação. O homem comum virou servo invisível, um trabalhador emocional não remunerado. Cada gesto de afeto é tratado como obrigação, não como valor. Ele orbita, se adapta, compete por migalhas de atenção de mulheres que já decidiram: ele nunca será escolhido. Por quê? Porque acreditou na mentira. A mentira de que ternura basta, que devoção gera amor, que honestidade conquista lealdade. E então Schopenhauer rasga o véu com uma frase que ecoa como trovão abafado: mulheres são treinadas, por código e cultura, para não amar como os homens esperam. Amor incondicional? Fábula, projeção masculina. O amor feminino é condicional, funcional. Avalia utilidade, não essência. O homem é uma soma de atributos, uma função, uma ferramenta evolutiva. E no instante em que perde a função, perde tudo. O encanto, a admiração, o afeto evaporam, não por crueldade, mas por instinto. A natureza não negocia ternura, apenas cálculo. Schopenhauer via com nitidez. Ela quer continuidade da espécie. Ele quer fusão espiritual. E nesse abismo nascem as tragédias modernas. Ele entrega tudo. Ela aceita, enquanto convém. Depois parte, sem olhar. Há dois tipos de homens: os que servem e os que são servidos. O beta suplica por valor, ganha desprezo. O alfa impõe valor, inspira obsessão com a simples presença. Um implora, o outro atrai. Veja ao redor, o escravo emocional que sangra para agradar e recebe frieza. O marombeiro que se sacrifica e vira fetiche, não vínculo. O palhaço que banca tudo e desaparece quando o outro entra na sala. Eles não foram enganados, foram cúmplices. Ignoraram a verdade que Schopenhauer gritou: o amor idealizado é veneno. A biologia não escreve poesia, e quem não enxergar será devorado. Schopenhauer não odiava as mulheres. Ele via o jogo que os homens se recusavam a enxergar. E nesse jogo, o campo de batalha não é o corpo, nem a voz, é a percepção, a narrativa, a realidade moldada em silêncios milimétricos e sorrisos ambíguos. A guerra não é declarada, é induzida. E quando você percebe, já perdeu achando que venceu. O homem chega com lógica, a mulher navega percepção. Ele se ancora em argumentos. Ela lê hesitações, ele busca coerência, ela detecta microexpressões. Enquanto ele debate, ela coleta. O que ele revela por cansaço vira munição. Não por malícia, por sobrevivência. Num mundo onde a força virou irrelevante, quem domina a narrativa comanda o campo. Schopenhauer via isso com bisturi filosófico. A mulher não confronta, ela contorna. Palavras suaves que escondem minas emocionais. Cada passo falso confirma um padrão invisível. E quando tudo explode, você nem entende o que acionou. Veja os testes. Você falhou neles achando que venceu. Ela muda os planos. Você cede. Ganha no afeto. Perde no respeito. Ela chora. Você evita conflito. Ganha em empatia. Perde o enquadramento. Ela se afasta. Você corre atrás. Ganha no investimento. Perde na autoridade. Ela não planeja. Ela responde como um algoritmo afiado por milênios. O que se curva demais, perde valor. O que agrada demais, some na paisagem. O que não impõe, não atrai. Ela busca o que o DNA exige: direção, força, domínio. A astúcia não é vilania, é código. As que não dominaram a arte da percepção foram apagadas da linhagem. Você acha que decide, mas está reagindo. O sofá era a ideia dela. O restaurante, sugestão plantada. O argumento que acha que venceu, ela já desistiu antes. Você é peão em um jogo que não sabe que está jogando. O homem cego é consumido. O desperto sai do teatro da honestidade emocional, porque o movimento mais perigoso é o que acontece sem que você saiba que foi movido. Os genes das manipuladoras emocionais venceram, não por crueldade, mas por eficácia. Ainda vencem. Em reuniões, em aplicativos, em jantares, em emojis de WhatsApp. Por quê? Porque o homem moderno ainda chega com flores e esperança. Ainda acredita no brilho fácil de um olhar.
Ainda se entrega antes mesmo de ser escolhido. Schopenhauer já via: a mulher não respeita o homem que precisa dela. No instante em que você afasta seu sol, ela escurece, se afasta. Não por maldade, por instinto. Você sente o afastamento antes de entender. A euforia dela evapora. O calor some, e o vazio cresce onde antes havia promessas. Esse é o colapso do romântico. Ele entrega tudo e perde tudo. Ele acredita que presença segura o amor, mas não segura. Enfraquece. Não aos olhos dela, mas aos sensores invisíveis do código que ela carrega. Schopenhauer não apontava culpa. Ele mostrava o erro. Agradar não vale nada. Ser inabalável, sim. O homem que se dobra para agradar, se parte para ser aceito, se perde para ser amado, desaparece. E quando desaparece, ela esquece. Você acha que ela quer o emocionalmente disponível. Ela quer o centrado. Acha que busca sensibilidade. Ela respeita o forte que sente, sem colapsar. Você aprendeu que amor é ceder. Mas amor na natureza é seleção, hierarquia, instinto. Por isso ela segue o homem que não se curva, nem reage, que não entra no jogo e não precisa vencê-lo. Ele vê o teste, mas não comenta. Ele sente a provocação, mas não responde. Ele não agrada. Ele não justifica. Ele não negocia seu valor. A maioria dos homens luta pelo amor como se buscasse justiça. Mas a biologia não tem justiça. Só tem atração, sobrevivência. Ela chora. Você derrete. Ela silencia. Você implora. Ela flerta. Você reage. Cada gesto, um teste. Cada reação, uma revelação. E você cai. Schopenhauer chamou de tirania dos fracos. O domínio disfarçado de fragilidade. Um gesto, um suspiro, uma lágrima. E o guerreiro se ajoelha sem notar. O corpo forte se curva. A mente se dissolve. O coração ardente vira argila nas mãos dela. Mas não precisa ser assim. Essa revelação não é sentença. É libertação. A força do homem não está em resistir à mulher, mas em não precisar da validação dela para existir inteiro. A transcendência masculina começa onde termina a ilusão. Schopenhauer não queria que você apenas enxergasse as mulheres. Queria que enxergasse a si mesmo. Quando escreveu: o comportamento feminino não é pessoal, é programação biológica, ele não estava atacando. Estava oferecendo uma chave. A chave para parar de sangrar pelo que não pode ser moldado. A chave para abandonar o pessoal no que nunca foi pessoal. Ela não te traiu. Ela seguiu um código. Não te rejeitou. Atualizou uma escolha. Não foi cruel. Foi instinto. E enquanto você continuar tratando isso como drama moral, continuará se ajoelhando emocionalmente para deuses que não existem. Schopenhauer sabia. O sofrimento não vem do que ela faz. Vem do que você acredita que ela deveria fazer. A ilusão do amor puro, da lealdade incondicional, da reciprocidade sagrada, tudo isso são projeções. São mentiras que você contou a si mesmo. Por isso ele dizia: as mentiras mais perigosas não são as delas, são as suas. E o homem que rompe com essas mentiras não vira pedra, vira livre. O objetivo não é vencer mulheres, é sair do jogo. Parar de buscar fora o que só pode ser construído dentro. Parar de implorar por migalhas de aprovação e começar a inspirar respeito, pelo silêncio da força. O homem que luta contra o feminino está aprisionado. O que se dobra para agradar, também. Mas o que transcende, esse não precisa do jogo. Ele é o jogo. Schopenhauer não era misógino, era cirúrgico. No meio da dor entregou uma direção. A verdadeira liberdade não está em entendê-las, mas em conquistar a si mesmo. O homem que se basta é o que atrai. Não porque quer, mas porque vibra completude, porque não precisa. E por isso, tudo vira bônus. Os grandes homens, filósofos, generais, criadores, não orbitavam o feminino. Estavam ocupados demais construindo eternidade. Para quem tem missão, o olhar dela é só luz, não farol. O toque é só calor, não salvação. Mas Schopenhauer sabia. Isso exige estrutura. Por isso deixou 3 pilares inegociáveis. O primeiro, soberania econômica. O homem que não domina o dinheiro será sempre servo. Pode ser bonito, charmoso, desejado, mas será manipulável, porque quem depende se curva. O dinheiro não compra felicidade, compra margem. Margem para dizer não, margem para sair.
margem para permanecer por vontade, não por medo. Soberania econômica não é acúmulo, é liberdade silenciosa. É o poder de se levantar da mesa sem precisar explicar. Quem não depende, não implora. Quem não implora, é respeitado. Porque o homem que não pode ser comprado, não pode ser controlado. Nem por promessas, nem por carência, nem por estabilidade disfarçada. Ele não precisa, ele escolhe. E a dignidade de escolher separa os reis dos servos. Mas Schopenhauer sabia. Liberdade sem clareza é só confusão de luxo. Por isso, o segundo pilar é brutal, profundidade filosófica. O homem que não pensa, repete. Vive como papagaio, morre como boneco, sonha o sonho dos outros, sangra por causas que não entende, veste a fantasia da autonomia, mas é escravo da narrativa. O homem perigoso cava, questiona, lê para duvidar, não se contenta com a superfície, não engole slogan, não reza cartilha. Ele se desfaz das vontades treinadas, destrói os desejos plantados, incinera os sonhos herdados e planta, no terreno limpo da mente, algo que ninguém pode tomar, raiz própria. Quando você pensa por si, vira anomalia, porque o mundo foi feito para domesticar, não para despertar. Mas pensamento sem corpo é fumaça. O terceiro pilar é maestria física. O homem que não domina o corpo será sempre escravo das emoções. Ele reage, ele treme, ele implode, porque nunca treinou a dor, nunca encarou a tensão, nunca moldou a disciplina no músculo. Não é estética, é comando. O corpo é o campo de batalha mais íntimo da alma. Cada gota de suor é um grito. Você é mais forte do que acredita. E o homem que sangra pelo próprio aperfeiçoamento para de tremer diante da crítica, da perda, do caos. Ele não balança com o vento, ele é âncora. E aqui, Schopenhauer crava a lâmina. A maneira mais segura de não se sentir muito infeliz é não esperar ser muito feliz. Isso não é desilusão, é armadura. É destruir a fantasia infantil de que o mundo te deve sorrisos. É maturidade na forma mais crua. Olhar o amor e ver risco. Olhar a vida e ver espinhos. Não para fugir, mas para estar pronto. Porque quem para de exigir felicidade começa a construí-la, tijolo por tijolo. Quem para de mendigar aprovação vira ímã. Quem não precisa, atrai. Essa é a fórmula que os desesperados nunca descobrem. A verdadeira escassez está na completude. E o homem completo não caça. Ele caminha. Quanto menos você precisa, mais você possui. Quanto menos reage, mais domina. O teatro entre os sexos não é guerra entre vítimas e vilões. É um ciclo cego, antigo, impessoal. E o homem desperto não entra mais como escravo emocional, entra como dramaturgo. Edita sua presença. Atua quando quer. Silencia quando escolhe. Esse homem não rejeita o feminino. Ele o compreende. Não resiste à dança. Apenas não é arrastado por ela. Ele caminha com propósito. Enquanto todos tentam provar valor, ele já é. Enquanto buscam aceitação, ele habita a presença. Enquanto imploram por amor, ele vive. E viver para esse homem é transcender a natureza, não se moldar ao olhar, não depender do toque. Ele constrói no silêncio, na direção, na solitude que não dói, nutre. A solidão não o destrói, ela o revela. A companhia, quando vem, é bônus, nunca necessidade. Schopenhauer viu isso. Por isso escreveu com frieza. Renunciamos a 3/4 de nós mesmos para sermos como os outros. O homem comum ainda se molda para agradar, para pertencer, para ser escolhido. Mas o homem livre já se escolheu. Não negocia pedaços da alma por migalhas de pertencimento. Isso não o endurece, o torna inteiro, porque o homem que precisa ser amado se curva. O que ama sem precisar, se ergue. Ele oferece presença, nunca mendiga permanência. Sua paz é inviolável, sua integridade, intocável. Esse é o homem com gravidade própria. Ele não orbita ninguém, ele tem centro. E nesse centro há silêncio, há força, há clareza. Não é orgulho, é maturidade. Ele não quer controlar, ele quer se entregar, sem se dissolver. E por isso, ele se torna o que poucos ousam ser, inteiro. Um homem que atravessou o fogo do abandono, que sangrou pela verdade, que destruiu os próprios ídolos, que arrancou com as mãos os cabos da dependência.
e agora ama, porque já é livre. E sua conclusão não foi desespero, foi libertação. A liberdade real não grita, sussurra, dentro de quem já morreu e voltou outro. Quando você enxerga os impulsos, os rituais invisíveis, a engenharia secreta do desejo, você pode dizer: não mais ser arrastado, não mais mendigar, não mais ceder o eixo. A pílula vermelha nunca foi sobre ódio, foi sobre ver, rasgar a fantasia com amor pela realidade, não para fugir, mas para escolher com clareza. Reconstruir-se não com barro de carência, mas com mármore de consciência. Porque a vida começa de verdade quando você para de precisar ser qualquer coisa e simplesmente é. Sua presença não implora. Seu silêncio diz tudo. Sua ausência pesa mais que 1000 presenças desesperadas. Os fortes não andam sós por orgulho. Andam porque sua paz é inviolável. Sua energia, seletiva. Sua presença, um templo. Eles não fogem do mundo, se preservam dele. Porque estar cercado é fácil. Estar acompanhado de verdade é raro. E nessa solidão que não dói, eles descobrem o que não pode ser ensinado. Uma força sem nome, um magnetismo sem fórmula, uma vibração que repele o raso e atrai o real. E quando a conexão acontece, não prende, liberta. Porque só entre inteiros a união é possível. Você ficou até o fim. E isso, meu irmão, já te separa de 99%. Porque o que você enfrentou aqui não foi um vídeo, foi um espelho. E espelhos não consolam, eles rasgam. Você atravessou a trilha de Arthur Schopenhauer. Leu cada linha como quem tateia uma cicatriz antiga. E não desviou. Não pediu anestesia. Não implorou por alívio. Isso te faz raro. Porque o homem comum apaga o vídeo quando começa a doer. Você não. Você ficou. Porque sentiu que por trás de cada frase havia um sussurro que você conhecia desde menino. O sussurro da ausência, da autoentrega, da dor de se perder tentando ser aceito. Por isso, minha gratidão não é técnica, não é frase feita, é visceral. É como o olhar entre soldados que voltam do mesmo fronte. Você passou por algo aqui e não voltou igual. Comente. Eu recusei ser moldado. O próximo vídeo está surgindo. Mas ele não é continuação, é travessia. Se tiver coragem, clique. Nos vemos lá, em silêncio, em 5 segundos.